seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebramos mais uma noite com alegria e acolhemos os noiteiros, a renovação carismática católica, o grupo ministro extraordinário da comunhão eucarística e a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Acolhemos também o coral que está conosco. Projeto coral da igreja. São vários fiéis de corais diferentes, hoje reunidos para louvar, e é o nosso serviço. Quem é que a gente acorda para a nossa salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom estar mais uma vez nesta paróquia São João Bosco, e justamente no novenário do seu padroeiro, o santo da alegria, o apóstolo da juventude. Aí presente. Então, com confiança, nos coloquemos diante do Senhor para bem celebrarmos esta Eucaristia. Peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém. Oremos. Ó Deus, que suscitasses o presbítero São João Bosco como pai e mestre de jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã neste termo: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar, pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel, até ao dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigo por todos os lugares, onde andei com os filhos de Israel. Disse porventura algum dos chefes de Israel, que encarreguei de acrescentar o meu povo, porque não me edificaste uma casa de cedro. Dirá, pois, agora ao meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso: fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosse o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão celebre como dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízo sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa, quando chegar o fim dos teus dias, e repousarei com teus pais. Então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com a vara de homens e com o golpe dos filhos dos homens, mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e todas essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para
sempre no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois o meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra, farei dele um rei altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelo século sem fim, conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto o céu há de
feito, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto, com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chegar uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem com fruto, uma dá 30, outro 60 e o outro 100 por um. Palavra da salvação. Caros Padre Leones, eu brincava com o Padre Leones que lá em Roma o Papa Leão, daqui o pároco é Leones, tudo combinando, né? Caro seminarista Williams, irmãos e irmãs desta paróquia São João Bosco, irmãos que vêm de outras paróquias, eu vejo aqui que o coral vem de outras paróquias e comunidades. A partir do Evangelho que nós escutamos, queria primeiro explicar por que esse livro, que é chamado Evangeliário, que é o livro dos Evangelhos, ele é colocado aqui sobre o altar. Não é colocado porque não tem outro lugar. Não cabe ali, então vou botar aqui. Não. Há um sentido. Vocês viram que depois que o Padre Leones proclamou o Evangelho, eu dei a bênção. Como a gente tem a bênção do Santíssimo Sacramento, depois que é proclamada a palavra de Deus, a gente recebe a bênção da palavra de Deus, a bênção do Evangelho. Por quê? E aí, muito a ver com o Evangelho que nós estudamos, um grande mestre dos primeiros séculos da Igreja, Orígenes, depois muitos santos repetiram isso que Orígenes falava.
Não é menor a palavra de Deus do que o seu corpo e sangue. É presença real. É presença real do Senhor na sua palavra. Ele fala para nós, Ele nos dirige a palavra. E a presença real no pão da Eucaristia. Não é símbolo, é Jesus ali. Ele nos fala e Ele se faz pão para nós. Aí Orígenes dizia: não é menor a palavra de Deus do que o seu corpo e sangue. Por isso, quando a palavra de Deus está sendo proclamada ou explicada, e uma pessoa não presta atenção, fica displicente, ou seja, desatento, desinteressado, é a mesma coisa, isso já no comecinho da igreja, viu? Alguém dizia isso, Orígenes. É a mesma coisa que quem recebe o corpo do Senhor, a hóstia consagrada, e deixa cair no chão. É a mesma coisa. Vamos imaginar que alguém aqui vem na fila da comunhão, aí vem assim meio conversando com um, com o outro, aí recebe o padre, o ministro, do corpo de Cristo, e a pessoa está tão distraída que não deixou cair no chão. O que a gente vai dizer? Que falta de respeito, que falta de devoção com Jesus. Pois então, se na hora que a palavra de Deus está sendo pronunciada, proclamada, a gente está com o celular, está distraído pensando no feijão que está lá no fogo, ninguém faz bota feijão amigo não, né? Está pensando nisso, naquilo, está conversando com alguém, está distraído, desatento. É a mesma coisa que quem deixa cair o corpo de Cristo no chão. Porque é a palavra de Deus, é a palavra que nos é dirigida. E aí no Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus faz uma comparação, conta uma parábola bem interessante, que nós já conhecemos, ouvimos muitas vezes, a parábola do semeador. O semeador, em primeiro lugar, ele é generoso. E aí como foi? Na beira da estrada. Aí vieram os pássaros, tudo comendo. Depois, o grupo de sementes caiu no lugar com muitas pedras. Não foi? Vamos ler como o Marcos coloca aqui do mesmo jeito, para ficar mais no nosso coração. Veja, outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. A terceira parte caiu no meio dos espinhos. Aí os espinhos cresceram, sufocaram. A semente brotou, começou a crescer, mas os espinhos ficaram mais fortes e sufocaram, morreu. E aí por último, caiu em terra boa, e aí deu frutos, multiplicando, 30, 40, 100 até, ou seja, de uma semente, de 3, 4 sementes, centenas de sementes. Aí a pergunta que nós devemos fazer: qual é o lugar da palavra de Deus na vida da gente? Quanto tempo eu dedico para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, para me alimentar, me nutrir da palavra de Deus? Outro grande mestre dos primeiros séculos, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim lá nos primeiros séculos, ele dizia assim: ninguém ama o que não conhece. Conhecer as Escrituras para amar a Jesus, para amar a Cristo. Portanto, nós devemos dedicar tempo, assim como nós temos amor à Eucaristia, temos sempre adoração a Jesus presente na Eucaristia, mas devemos também reverenciar e nos nutrirmos da palavra de Deus. Começar uma reunião pastoral, lê antes a palavra de Deus. Qualquer reunião, lê antes a palavra de Deus. Mas não lê de folheto, nem livrinho, lê da Bíblia. Em casa,
dedicar um tempinho, cada dia eu vou ler um trecho da palavra de Deus. Ou até melhor, hoje em dia a gente tem liturgia diária, né? Quem não tem celular, vai ali e procura liturgia diária. Aí tem lá o Evangelho do dia, a primeira leitura do dia, a gente lê, medita, reza. Como isso faz bem, porque nutre a nossa amizade com Deus, porque a gente vai conhecendo o que Deus diz, vai conhecendo a palavra de Deus, e essa palavra é como uma lâmpada, como diz o Salmo 118, é uma lâmpada para o caminho da gente, é uma luz no caminho da gente, dá lugar central na nossa vida, nas nossas pastorais, nos nossos grupos de igreja, a palavra de Deus. Nunca a gente deve se reunir sem antes ler a palavra de Deus. Ler um trecho da palavra de Deus. E também pessoalmente. Quem sabe até em casa, o casal, a família. Ler a palavra de Deus. Ter a Bíblia em casa. E a Bíblia, não só como enfeite, aquelas Bíblias grandes que tem gente que coloca de enfeite, mas a Bíblia de fato como um livro que a gente vai como quem vai a um poço buscar uma água pura e cristalina. É a palavra de Deus. Tinha um senhor, uma comunidade aí, não sei onde era, viu? Acho que não era aqui em Maceió, não. Ele dizia que conhecia a Bíblia. Convidavam ele para participar de grupo bíblico, grupo de oração. Ele, não, eu já conheço a Bíblia, eu já sei. O dia estudo bíblico, não precisa, eu conheço a Bíblia. E o padre já sabia dessa conversa dele, né? Dessas coisas que ele dizia. Aí ele foi se confessar. Quando ele sentou para se confessar, o padre disse, agora eu vou ver. E antes dele se confessar, o padre olhou para ele e disse assim, quem foi que matou Abel? Mas não ficou amarelo, ficou nervoso, começou a tremer e saiu correndo. Quando chegou na porta da igreja, aqui foi que você ficou tão nervoso, estava tão tenso. Ele disse, não, mataram o tal de Abel aí, o cara está achando que fui eu. Ler a Bíblia, ler. No próximo sábado, nós vamos fazer o lançamento do nosso plano de pastoral da Arquidiocese. Plano de pastoral. Aquelas diretrizes, linhas, para a gente caminhar junto. Nós vamos ter a missa às 9 da manhã na catedral, com os padres, leigos das pastorais, movimentos, paróquias, para iniciarmos o ano pastoral. E uma das metas que está nesse plano de pastoral, que foi justamente apresentado, proposto pela Assembleia de Pastoral, foi a gente fortalecer em nossas comunidades aqueles grupos pequenos, nas casas, nas vizinhanças, que se reúnem ao redor da palavra de Deus. A gente perdeu isso. Isso faz muito bem. A gente fica sempre se encontrando dentro das quatro paredes das nossas igrejas e salões. Mas ir ao encontro, fazer encontro nas casas, ali se lê a palavra de Deus, ali se conversa, se partilha a partir do que Deus fala, e ali se reza junto. Isso, além de fazer bem a quem faz parte do grupo, multiplica, porque se faz um encontro na casa de quem não participa da igreja, e essa pessoa também vai ali bebendo da palavra de Deus. Multiplicar esses grupos de rua, de vizinhança, de quarteirão, que se reúnem uma vez por semana ao redor da palavra de Deus. E como isso faz bem. Como faz bem. E nós não podemos ser nem beira de estrada, nem terreno pedregoso, nem terreno espinhoso. Devemos ser terra boa. Porque aí vem o segundo aspecto. Acolher a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e praticá-la. Porque também não adianta a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela tem que entrar pelos ouvidos, porque não basta ouvir, tem que escutar. E escutar é com o coração. Ouvir é com o ouvido. Escutar é com o coração.
E aí no coração a gente vai sendo movido por essa palavra, vivendo essa palavra de Deus. Que a nossa vida seja um testemunho da alegria do Evangelho, onde a gente se encontra. Onde a gente se encontra. Aí vejo o exemplo de São João Bosco, um padre diocesano de uma cidade do norte da Itália, chamada Torino. Torino hoje é a grande cidade industrial da Itália. A Fiat, que fabrica carros, é dessa. Naquela época começava a industrialização e havia muita miséria, exploração de crianças nas fábricas, e ele percebeu o chamado de Deus, a luz da palavra de Deus, para educar a juventude, para educar os adolescentes, para mostrar-lhes o caminho do Evangelho, dar a vida pela juventude, um método novo, o método da paciência, mas da firmeza, e do chegar antes. E aí, pensando nisso, surgiu a congregação dos salesianos, aqui em nossa arquidiocese. Eles estão lá em Matriz de Camaragibe, inclusive tem um projeto social lá com jovens, os padres salesianos, e com uma santa chamada Santa Maria Domingas Mazzarello, ele fundou uma congregação feminina, as Filhas de Maria Auxiliadora. Ele era grande devoto da Virgem Maria Senhora Auxiliadora, justamente para que os padres salesianos, as irmãs salesianas, se dedicassem sem medida a serviço da juventude, sacrificassem, doassem a serviço da juventude. Mas com certeza, e conhecemos pelos escritos dele, pelas cartas, que ele era um homem que se alimentava todos os dias da palavra de Deus. Quem não se alimenta da palavra de Deus e quem não se alimenta do corpo do Senhor da Eucaristia, não vai longe, não vai longe. A gente, para ser cristão e viver essa amizade profunda com Jesus, a gente precisa da palavra e da Eucaristia, presença real. Ele, Deus conosco. É assim, ninguém fica santo sem o amor e a observância da palavra de Deus e sem o amor à Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é dele um santo, São Tomás de Aquino. Ele é um dos maiores teólogos, das mentes mais brilhantes da história da igreja. Viveu há mais de 700 anos atrás. Toda a teologia da igreja tem grande influência de São Tomás de Aquino. Por isso as preces também trazem presente a memória de São Tomás de Aquino. Irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que se revelou a São Tomás de Aquino como verdade sublime, para que nos dê um coração esclarecido. Vamos dizer: Deus, fonte de sabedoria, ouvimos. Deus, fonte de sabedoria, ouvimos. Pela Santa Igreja, nossa Mãe, para que nunca lhe falte a palavra iluminada dos que ensinam a busca de Deus, oremos. Deus, fonte da sabedoria, ouvimos. Pelos responsáveis da educação e do ensino, para que desenvolvam a instrução nos seus países e dela façam beneficiar todos os cidadãos, oremos. Deus, fonte de sabedoria, ouvimos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos. Deus, fonte de sabedoria, ouvimos. Pelos
que ensinam ou estudam, para que o Espírito os faça viver na esperança de contemplarem no céu o mistério de Deus. Oremos. Por todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que Deus nos dê, com a ação Tomás de Aquino, inteligência humana esclarecida e fé cristã profunda, oremos. Nossa intenção é Santa Missa, por onde estão solteiros, fiéis falecidos, Lúcia da Silva de Oliveira, Maria José da Conceição, 6 anos e 1 dia, e Maria Benedita da Silva, 2 anos. Ó Deus de bondade, acolhe os pedidos que confiantes apresentamos. Fazer crescer sempre mais em nós o amor à vossa palavra. Que a vossa palavra seja sempre mais luz para os nossos passos. Que a exemplo de São João Bosco, de São Tomás de Aquino, possamos sempre nos alimentar. O Senhor nos diz. E pela intercessão de São João Bosco, abençoe essa paróquia, que seja sempre rede de comunidades, que cresce na comunhão e no empenho missionário. Cristo nosso Senhor. Amém.
que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua igreja. Senhor, nos aproximamos do vosso altar, dai-nos aquele sentimento de piedade que inflamou São João Bosco, para que, puro de coração e ardente de caridade, vos ofereçamos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons, com sua vida, nos dais um exemplo, em sua comunhão, um laço de amor fraterno. Por sua intercessão, um auxílio. Assim confirmados por tão grandes testemunhas, corremos vitoriosos para o combate que nos é proposto, a fim de alcançarmos com eles a imperecível coroa da glória, por Cristo Senhor nosso. Por isso, com os anjos e arcanjos, e a imensa Assembleia dos Santos, entoamos o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo que criais proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito Santo faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São João Bosco, e todos os santos que nos servem interceder por nós com a vossa presença. Nós suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, Papa Leão, o nosso bispo Carlos Alberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo, por vós reunidos, a atender propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença, para conduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos também, acolhei com bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade, uns a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. para a ceia do Senhor.
Senhor, o sacrifício que oferecemos à vossa majestade, na comemoração de São João Bosco, seja eficaz para a nossa salvação e agradável à nossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amanhã, quinta-feira, mais um dia avançamos para o grande dia solene, que é o dia 1º de fevereiro, encerrando a nossa dezena festiva. 20 anos de paróquia, e é um tempo de gratidão, de ação de graças. Então, amanhã teremos a adoração mística, começando às 8h30, o Santíssimo estará exposto, e teremos uma hora santa, elevando a Deus nosso Senhor, o nosso coração em adoração, tá bom? Às 8h30, o Santíssimo estará exposto aqui no altar, no ostensório, e será a noite da quinta-feira, que é a memória da Eucaristia. Os animadores da liturgia de amanhã é a nossa paróquia irmã de São Maximiano Kolbe. Os paroquianos estarão responsáveis pela liturgia de amanhã, junto com o seu pároco, o Padre Domingos. Então, amanhã nos alegramos em acolher e na presença dos nossos irmãos de forania aqui da paróquia São Maximiano Kolbe. E também, há muito tempo atrás, era apenas uma paróquia e vai crescendo, né? Os frutos, como a gente ouviu no Evangelho, né? Vai se multiplicando a fé. Então, é amanhã. E após a missa de amanhã, teremos quermesse e o Ministério Arcanjos estará animando pós-missa. Lembramos ainda que ainda temos camisa, tá bom? Alguns tamanhos já não temos. Então, se você ainda deseja adquirir a camisa de cor mostarda, ou a de cor preta, a preta, como já estamos avisando, é comemorativa dos 20 anos. E a de cor mostarda, propriamente dito da festa. Então, ainda temos tamanhos. Alguém tinha dito que não tinha GG, mas ainda tem, então, de cor preta, tá bom? A gente tem mais, então, se você deseja adquirir, procure a mesa lá das camisas. Também ainda pode ser padrinho ou madrinha até sábado, é o último dia da festa, tá bom? Para ser padrinho ou madrinha. E lembrando, o valor mínimo é de R$70 e a generosidade de cada um, contamos no trabalho, em casa, tá bom? É pequenina, mas tem este valor de devoção. Então, a partir de amanhã, teremos na mesa do piso, tá bom? Serão vendidas a R$5, quem desejar adquirir. E após a missa de hoje, temos um momento externo, a quermesse, está ali rica de guloseimas, tá bom? E também o cantor Júnior, ele é vocalista da banda Aleluia, estará cantando alguns clássicos dos anos 80, 70, assim, essas músicas que marcaram a época de muitos de nós, inclusive também a minha, né? Eu era criança, mas eu escutava, ainda escutei das músicas que ainda tinham tom, né, de poesia, de beleza. Então, assim, após a Santa Missa, pedimos a você que não vai embora, mas permaneça. E hoje, com o coração grato, acolhemos e nos alegramos com a presença da Renovação Carismática Católica, que é conhecida como RCC. Então, acolhemos com alegria também os nossos ministros extraordinários da comunhão eucarística, que ajuda o sacerdote nesta missão tão importante de levar a Eucaristia sobretudo aos enfermos, aos atribulados, àqueles que necessitam da saúde. E a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe é uma comunidade que vem aos poucos se desenvolvendo, e em breve, se Deus quiser, poderemos elevar uma capela lá por hora a missa São Campais, como a gente sabe. Então, acolhemos a todos esses animadores com aquela salva de palmas. Coral, né, que muito bem cantou, nos ajudou a rezar, a levar a Deus a adoração, a ação de graças. Coral, projeto paróquia, coral da igreja, o projeto, quer dizer, são vários cantores de corais diferentes que vieram aqui para prestigiar e nos ajudar a rezar também a eles esta salva de palmas que nós
serviço, né, pela presença. Como eu gosto de pensar e dizer que quando o bispo vem na paróquia é para abençoar. E hoje os momentos são assim, sempre de bênção, a crisma, a visita do bispo, a festa do padroeiro. Então, de verdade, dele vir para abençoar o povo de Deus que pertence à sua porção maior, né, que é a arquidiocese. Então, a gente agradece esse serviço pela sua presença, pela sua fraternidade, e temos uma pequena lembrança. Uma delas é a imagem da igreja e uma Bíblia comemorativa, que a gente tem avisado nesses dias. Foi uma Bíblia que foi feita nesta intenção. A doutora Paulus, então a gente fez essa parceria e a gente como eu havia comentado ontem, muitas vezes eu disse que até o acerto hoje, né? O meu desejo de ampliar, reformar a igreja. Eu espero que possamos realizar esse projeto. São muitas coisas, como o bispo Vini sabe, né, das obras que temos aqui, não só aqui nas comunidades também, então que possamos realizar esta missão, já que a gente percebe que fica pequeno em alguns momentos. Então, para todos, é bom que a igreja cresça tanto no coração como também as estruturas, os prédios. Então, nossa gratidão. No cantamento do padroeiro, com alegria, voltando nosso olhar para a imagem, que será insensada.
para dar os parabéns a esta paróquia pelos seus 20 anos de caminhada como paróquia de comunidades. São 20 anos. Então, parabéns a vocês e que o Espírito do Senhor sempre nos conduza, gerando comunhão, uma igreja sempre unida, testemunha na unidade e também uma igreja missionária. Eu sempre digo que Rio Largo e Benedito Bentes são duas regiões da nossa arquidiocese que exigem uma atenção muito especial, porque crescem, tem grandes desafios. Queremos agradecer ao Padre Leones, é a primeira festa, né? De São João Bosco aqui, dele como pároco. Agradecemos a sua dedicação, o seu empenho. Eu peço para eles uma salva de palmas. E o bispo fica feliz. Mas sabe que hoje é o padroeiro dos gordos, né? São Tomás de Aquino era bem gordo. E como ele era muito calado, o apelido dele era Boi Mudo. Aí um dia ele estava no convento, ele era frade dominicano. E aí os frades chegaram assim: Frei Tomás, olha um boi voando. E ele ficou procurando. Aí os frades riam: mas Frei Tomás, você é tão inteligente, tão culto, acreditar no boi voando. Aí ele disse assim: eu prefiro 1000 vezes acreditar no boi voando do que no frade mentindo. Viva São Tomás de Aquino! Essa frase não leu também mentindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que Ele volva se olhar para vós e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Mãe Auxiliadora, de São João Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora. São João Bosco chamava auxiliadora, porque ela nos auxilia a caminhada desta paróquia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora repita comigo: do coração de um protestante não cabe Maria. Do coração de um protestante não cabe Maria. Mas no de São Maximiliano coube. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe.